paz do Senhor aos amados irmãos e amigos, colegas. Aqui quem está falando é a pastora Kate Marrone da Igreja Deus de Israel. E eu gostaria de trazer um breve versículo, uma breve introdução de uma mensagem para os amados, que se encontra no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 8 e o verso de número 18, que diz assim: Por isso também eu os tratarei com furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, contudo não os ouvirei. Esta palavra é uma palavra dura de se ouvir, mas é a palavra que o Senhor deu a Ezequiel com relação ao seu povo, com relação à sua nação. E eu já fiz um vídeo anterior a este, ao qual eu tentava lembrar ao povo, lembrar à igreja, o quão distante estamos de Jesus. Não de igreja, não de religião, mas do Senhor Deus. O quão temos profanado a fé em Cristo, o como temos sido displicentes com os sinais que o Senhor tem demonstrado, como a terra tem gemido, como o Senhor tem tentado mostrar a esta nação, o como Ele está irado com este povo, o como Ele está decepcionado conosco. Sabe por quê, filhos? Porque o Senhor, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu o seu único Filho para morrer uma morte de cruz, uma violência tão perversa, escarnecido, zombado, maltratado, caluniado, quando se era inocente, por trazer a verdade, por pregar a verdade e por lembrar ao mundo que somos pecadores. E talvez este seja o ponto, né? Temos vivido uma época tão perversa, uma época tão assustadora, uma época em que temos esquecido de Deus. Não há tempo mais para o Senhor em nossas vidas. Estamos atolados de trabalho, ganância, soberba, inveja, a família, e isso tem oprimido a nossa mente de tal maneira que não há mais tempo para se buscar a Deus, não há mais tempo de retribuir a Deus a sua bondade para conosco, a sua benevolência para conosco. E estamos vivendo uma época de terror, uma época de pandemia mundial, em que agora, somente agora, depois de inúmeras mortes, depois de caos total, fechamentos de escolas, de aeroportos, de portos, estamos percebendo que agora o mundo está tendo tempo para Deus, né? É a hora agora que o mundo está se voltando a Deus, é a hora que o mundo está buscando a Deus. Filho, isso é maravilhoso, claro que é maravilhoso, mas sabe o que a palavra diz? Que por isso também eu os tratarei com furor. Você já viu uma mãe com raiva? Um pai com raiva com o seu filho? Ele bate, ele castiga, ele chega a quase perder a noção. E essa é a palavra. O Senhor está furioso com esta geração, com este povo, porque somos pecadores, mas não somos reconhecedores de que somos pecadores, que queremos viver a nossa vida absoluta, queremos viver e dizer que não devemos satisfação da nossa vida a Deus, queremos viver como se o Senhor fosse um mero instrumento de fé. Eu os trarei com furor, o meu olho não poupará. A Bíblia diz que os olhos do Senhor são duas tochas de fogo acesas, que está olhando tanto o justo como o injusto. Ele diz mais: não terei piedade. Temos clamado piedade. Eu estou falando temos porque estamos em intercessão, em oração por toda esta nação. Temos pedido a Deus clemência, piedade, mas as coisas parecem que elas estão fora de controle nosso. Mas Deus tem total controle de tudo aquilo que Ele faz. Ele diz mais: ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, contudo não os ouvirei. O Senhor não é surdo, né? Mas o Senhor também não ouve a pecadores. Ele ouve a um povo que está arrependido do seu pecado. Não é somente clamar a Deus porque está com medo. Não é somente clamar a Deus por causa do pânico da pandemia, do coronavírus, seja lá do que for. É clamar a Deus
porque se está arrependido dos nossos atos, dos nossos pecados. A Bíblia diz, lá em 2 Crônicas, capítulo número 7, verso número 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. O Senhor está dizendo, não adianta somente gritar, não adianta somente clamar, não adianta somente pedir, se não houver arrependimento de pecado, de atos. Não é porque o mundo está em pânico, não é porque as mortes estão assolando, que é hora das igrejas clamarem, que é hora dos santos clamarem. O Senhor não vai ouvir, filho. A nossa oração não vai ser ouvida se for por medo. O Senhor só vai nos ouvir se nos humilharmos, se buscarmos, se nos arrependermos dos nossos maus caminhos. Então o Senhor ouvirá dos céus a nossa oração e sarará a nossa terra. Quer que a terra seja salva? Quer que esta pandemia mundial se acabe? Se arrepende. É hora da terra se arrepender dos seus maus atos. É hora dos pais tratar os seus filhos com respeito. Dar aos seus filhos a proteção que eles merecem e não negligenciar isso. É hora de vocês, filhos, respeitarem os seus pais. Não subir o tom de voz, não espancá-los, não fazer com que os teus pais sejam colegas, subordinados. É hora, pastores, bispos, padres, é hora de liderar este povo para os céus e não para barganhar com sua fé. É hora, ovelhas, de buscarem a Deus pela salvação e não por benefício próprio. É hora, mundo, de nos arrependermos e reconhecermos que só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E ainda que hoje seja o último dia, agradeça a Deus por tudo que você viveu até agora. Não é para você entrar em pânico, não. É para você guardar a sua fé, combater o bom combate. E quando tudo acabar, você dizer, eu venci, porque eu não desisti do que eu queria. Eu não quero viajar, eu não quero filhos, não quero casamento. Isso são consequências de uma vida que eu possa ter ou não. O que eu quero é a vida eterna, é a salvação, é estar com Deus, é caminhar com Deus, é ter paz interna. O que eu quero não é sobreviver a uma pandemia, é viver a minha vida como se cada detalhe valesse a pena, como se hoje sempre fosse o último dia. Esta é a mensagem que eu deixo para os amados. Não grite aos ouvidos de Deus se não for arrependimento, por pânico, por medo. Ele não vai ouvir. Clame ao Senhor quando houver arrependimento de corpo, alma e espírito, com todo entendimento. Assim o Senhor irá sarar nossa terra. Um grande abraço. Fiquem todos na paz de Cristo.